Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vamos falar de uma realidade bem nossa, mas que a maioria das pessoas insiste em fingir que não existe. E explico que isso acontece por causa da mídia, qualquer que seja, inclusive a das redes sociais, que enganam as pessoas com uma narrativa que não espelha a nossa realidade. Para os enganadores, o importante é manter os olhos dos torcedores voltados para eles, para que consigam audiência e recebam o dinheiro dos patrocinadores, das plataformas e principalmente dos seus inscritos ou financiadores. Com o advento das plataformas de redes sociais, o dinheiro de propaganda não vem só dos anúncios dos produtos divulgados pelas mídias tradicionais. Vem também e principalmente dos ouvintes ou visualizadores de redes sociais. Por isso, o YouTube no Brasil superou o Plim Plim em renda de publicidade. E como a concorrência é grande, mentir, divulgar boatos, enganar, tapear, usar a inocência, a carência e a ansiedade do torcedor é a grande jogada daqueles que entraram nesse meio com a finalidade de ganhar dinheiro, independentemente do mal que possam causar quando expectativas são desfeitas e esperanças jogadas no lixo. Como importante é falar de Vasco e de uma torcida de um país que tem síndrome de primeiro mundo, mas mentalidade de cachorro vira-latas, vou falar daqueles que usam a paixão popular para levar vantagem. E o fazem porque não existe outra forma de se obter informação sobre o Vasco a não ser através de suas nem sempre confiáveis fontes. Esses megafones ambulantes são os famosos jornalistas, formados pelas escolas superiores ou pelas escolas da vida, enfurnados nos diversos meios de comunicação, tradicionais ou não. E muitas vezes, para que os assuntos não caiam no esquecimento, esquentam e requentam assuntos já batidos para continuar faturando. Estou de saco cheio disso, por isso vou falar sobre a venda do Vasco e o que eu considero uma grande enganação. Vamos começar pela situação fática que está tão na cara que não necessita comprovação. A verdade evidente é que o futebol do Vasco foi vendido de forma clara, e não estou dizendo que foi certo ou não, ficando o clube com 30% da empresa criada para gerenciar o futebol vascaíno e a empresa americana 777 Partners com 70%. Sendo o maior acionista e responsável por sua administração. Isso ocorreu em setembro de 2022. Durante o segundo ano de sua administração, a empresa americana começou a dar sinais de dificuldades financeiras. Antes que a situação piorasse e a 777 integralizasse o valor total correspondente aos 70% de sua responsabilidade, coisa duvidosa naquele momento, a seguradora americana ACAP, uma empresa que tinha ascendência legal sobre a 777, assumiu seu controle. Neste momento, os americanos possuíam 31% do capital da Vasco SAF. Com medo de que a situação piorasse, o clube associativo comandado pelo presidente Pedrinho conseguiu na justiça uma liminar que lhe concedeu o direito de administrar o futebol do Vasco, antes que a situação se tornasse catastrófica e envolvesse algumas empresas internacionais na demanda, já que a 777 possuía relacionamentos no mundo todo. Claro que o cenário piorou e hoje a situação já é de conhecimento geral. Mas a garantia obtida na justiça de que o clube associativo administraria o futebol enquanto o litígio não fosse resolvido, evitou que o futebol desabasse de vez. Mas, verdadeiramente, qual é a atual situação da Vasco SAF? Então vamos lá. A Vasco SAF está, no momento, dividida em 3 grandes frentes, com 3 diferentes atores. A primeira frente diz respeito aos 31% da empresa Vasco SAF que os americanos da 777 Partners aportaram e que hoje estão de posse da seguradora americana ACAP, pelo menos até agora. A segunda frente diz respeito aos 30% que o Vasco Associativo possui relativos ao acordo firmado quando a SAF foi constituída.
E a terceira parte corresponde aos 39% que seria a obrigação da 777 aportar para completar os 70% e se tornar controladora da Vasco SAF, coisa que ela não fez. Falando de forma simplificada, o que se tem certeza é que o Vasco Associativo tem 30% da empresa que administra o futebol e a ECAP gerencia os 31% que os americanos já colocaram dentro da empresa. Resta em pendência os 39% que nunca foram contabilizados, aportados e nem foram formalizados. É simples. A conta diz que o clube tem 30%, os americanos, sejam eles quem forem, têm 31% e os demais 39% estão na justiça. Como os americanos não colocaram os 39% na SAF, parece mais certo que o clube fique com ele, fazendo dele o melhor proveito. Mas como as coisas não são tão simples assim, devemos aguardar a decisão da justiça. Para não complicar mais a situação, vamos ficar por aqui porque futuramente falaremos sobre as consequências dessa confusão que possivelmente envolverá os administradores da empresa que, caso comprovadas perdas financeiras, poderão ser responsabilizados, ou não. Além da dúvida de quem vai pagar o custo dessa pendenga judicial. Resolvi tratar desse assunto porque o torcedor do Vasco está tão angustiado que pensa, sonha e implora por um novo dono do futebol para resolver a situação financeira do clube e possa sonhar em novamente ganhar títulos. Mas isso não acontecerá por milagre e nenhum youtuber ou jornalista de meia tigela tem a informação definitiva, por mais influente que ele seja. Por enquanto, só queremos deixar claro que vender a Vasco SAF para um novo investidor, qualquer que seja, depende muito da segurança jurídica que o comprador terá ao colocar seu dinheiro numa empresa confusa, de um sócio americano falido e de um clube sabidamente e usualmente conhecido como caloteiro, com histórico de mais de 20 anos de administrações não confiáveis. E tudo isso num país economicamente capenga. Você já pensou nisso? Pense com a cabeça do dono do dinheiro. Você colocaria sua grana numa empresa que só lhe oferece a garantia de ter uma torcida apaixonada? Agora imagine se você nem é torcedor do Vasco e, quem sabe, nem sabia da sua existência antes de lhe dizerem que você pode ganhar dinheiro com ela. Com certeza você daria tempo ao tempo antes de se decidir, não é? Por isso, amigo, não caia de cabeça nas informações da mídia que deseja um pouquinho do seu dinheiro, a não ser que você não tenha onde colocá-lo ou que sua internet seja de graça. Dentro desse mesmo assunto, no próximo vídeo, vou falar sobre os jogadores de futebol, o que passa na cabeça deles, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Por que alguns não querem jogar no Brasil e outros não querem jogar em times de determinadas cidades? Sem falar no valor do nosso real em relação ao dólar e o euro. Por hoje é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até breve.